Hoje vamos falar sobre direito e moral e sobre a diferença entre normas jurídicas e normas morais. Vou te mostrar quando o direito e a moral andam juntos e quando eles se distanciam e como esse entendimento pode mudar completamente a sua visão sobre o direito. Ao longo desse vídeo você vai entender de onde vêm as regras que organizam a sociedade, como o direito e a moral se relacionam e onde eles se separam, e por que essa distinção é fundamental tanto para quem estuda o direito quanto para quem quer simplesmente entender o mundo em que vive. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos começar pelo começo. O que é uma norma? Uma norma é uma regra de comportamento. Ela diz o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Só que existem vários tipos de normas na nossa vida. Tem a norma jurídica, que é aquela criada pelo Estado, registrada em lei e que pode ser imposta com força coercitiva. E tem a norma moral, que vem da consciência, da religião, da cultura de uma sociedade. A diferença entre o jurídico e o moral pode parecer simples, mas tem profundidades que mudam tudo quando você começa a entender. Pense assim: mentir para um amigo, dizendo que você não pode ir numa festa porque está com dor de cabeça, sendo que você simplesmente não está a fim de sair. Isso pode ser moralmente errado, mas não é ilegal juridicamente falando. O direito não vai te punir por isso. Por outro lado, deixar de pagar um imposto que seria devido é algo ilegal. Mesmo que a pessoa sinta no seu coração que pagar impostos é uma injustiça e que aquela cobrança não faz sentido. Esse é o ponto central. Direito e moral não são a mesma coisa, embora se toquem em muitos momentos. Existem algumas características que ajudam a separar uma coisa da outra. A primeira grande diferença está na coercibilidade. A norma jurídica pode ser imposta pela força. Se você descumpre uma lei, o Estado pode te aplicar uma sanção, ou seja, pode te punir. A prisão, a multa, a indenização, tudo isso são formas de coerção jurídica. Já a norma moral não tem essa força coercitiva, essa força externa. Se você age contra a moral, você pode sofrer reprovação social, pode sentir culpa, pode perder a confiança das pessoas, mas o Estado não vai bater na sua porta por causa disso. A segunda diferença está na exterioridade ou interioridade da conduta. O direito regula condutas externas, ou seja, ações concretas que acontecem no mundo. A moral, por sua vez, tem a ver com o seu mundo interior. A moral se preocupa com o que você pensa e com o que você sente. Imagine que Tício doa dinheiro para uma instituição beneficente, mas faz isso só para postar nas redes sociais. Para o direito, não importa essa intenção, a doação aconteceu e ela pode até gerar benefícios fiscais. Já para a moral, a atitude de Tício pode ser considerada hipócrita, porque a intenção dele era egoísta, era só para ele se aparecer nas redes sociais. O direito olha para fora, para as condutas externas, e a moral olha para dentro, para a intenção no mundo interior. A terceira diferença é a bilateralidade.
A norma jurídica é bilateral, porque ela cria obrigações e direitos ao mesmo tempo. Quando você tem o direito de exigir alguma coisa, existe alguém com o dever de cumprir. Sempre que alguém tiver um direito, um outro terá um dever. Esse outro pode ser outra pessoa, uma empresa ou mesmo o Estado. Já a norma moral tende a ser unilateral, no sentido de que ela impõe deveres sem necessariamente gerar um direito exigível do outro lado. Você pode sentir que você tem o dever moral de ajudar o seu vizinho que está em dificuldades financeiras. Mas esse vizinho não pode te processar caso você decida não ajudá-lo. A quarta diferença está na origem. A norma jurídica é criada por um processo formal, por legisladores, por tribunais, por fontes reconhecidas pelo Estado. Já a norma moral surge de outro lugar, que pode ser da tradição, da cultura, da religião ou da experiência coletiva de uma comunidade. Por isso, a moral pode variar muito de uma sociedade para outra e de uma época para outra. O que era moral há 200 anos pode ser completamente imoral hoje. E o que hoje consideramos imoral pode ter sido em outro momento histórico perfeitamente aceito. Agora, um ponto muito importante. Direito e moral se influenciam. Eles não são mundos completamente separados. A história mostra que muitas normas jurídicas nasceram de valores morais que a sociedade foi consolidando ao longo do tempo. A proibição do trabalho escravo, por exemplo, foi uma conquista moral antes de ser uma norma jurídica. A proteção das crianças, o direito das mulheres, a proteção ao meio ambiente, tudo isso começou com uma demanda moral da sociedade, antes de virar lei. E o inverso também acontece. Às vezes o direito avança antes da moral. Quando uma lei proíbe a discriminação racial, isso não significa que toda a sociedade já havia internalizado esse valor moralmente. A lei pode moldar comportamentos, mesmo quando uma parte da sociedade ainda resiste. E aqui entra uma questão fascinante que a filosofia do direito debate. Quando uma lei é injusta, ela ainda é lei? Esse debate dividiu pensadores por séculos. O positivismo jurídico diz que, sim, a lei é lei, independentemente do seu conteúdo moral. Já o justnaturalismo defende que existe uma lei natural que é superior e uma lei positiva que contraria essa lei natural perde a validade moral de ser obedecida. Imagine um país que vive sob um regime ditatorial, que cria leis claramente injustas, leis que violam direitos fundamentais. Essas leis são válidas? Do ponto de vista formal, até podem ser, mas do ponto de vista moral, não. Sobre esse assunto, eu recomendo que você assista aos vídeos que eu já publiquei aqui no canal sobre o tema da desobediência civil. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Esse tensionamento entre direito e moral nunca foi tão relevante quanto hoje. O direito precisa da moral para ser legítimo, e a moral precisa do direito para ser eficaz. Essa relação não é de subordinação, mas sim de diálogo constante. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito, todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu sei que no começo
Entender o direito pode parecer difícil, cheio de termos, cheio de conceitos novos, mas o segredo é exatamente esse, é seguir em frente. Para cada dúvida que surge, existe uma explicação. E é para pessoas como você que eu estou aqui, trazendo conteúdo semana após semana. Não desiste, você está no caminho certo. E se esse conteúdo te ajuda, eu te peço que compartilhe com alguém que também deveria conhecer o direito. Quando eu comecei a estudar direito, eu muitas vezes me senti perdida. Até que eu entendi que o problema não era eu. Era a falta de uma base. Existe uma lógica no direito que poucos entendem e muitas vezes nem as faculdades sabem ensinar. Quando eu descobri os assuntos mais importantes dessa base, tudo começou a fazer sentido. E foi inspirado nisso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Ele foi pensado exatamente em quem está começando agora e se sente como eu me sentia. Não saber o direito pode custar caro. Existem pessoas que se aproveitam da falta de informação da população para manipular, enganar e tirar vantagem. E você pode se proteger. Você só precisa ter a base. E quando você tem essa base, tudo fica mais fácil de entender. Se você quiser dar esse passo, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. E olha, você pode testar por 7 dias e ver se é mesmo para você. Se não for, tudo bem, mas eu acredito que vai ser. E se esse ainda não for o momento de entrar no curso, por qualquer motivo que seja, também tá tudo bem. Você pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você vai notar uma diferença real no seu entendimento. E lembre-se que existe quem prefere que o povo não conheça o direito, porque quem conhece não é manipulado com tanta facilidade. Então aproveite esse espaço, aprenda pelo seu próprio bem. Vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal para você aproveitar agora. Clique em pelo menos mais um vídeo hoje. Um vídeo por vez já é um grande avanço. Até!